Seja de novo bem-vindo ao Fórum Regiões. Vamos conversar nos próximos minutos de desporto. Em estúdio já tenho o comentador residente da Regiões TV, Cancela Moura. Muito boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vamos conversar sobre o Campeonato Português, Primeira Liga e Segunda Ligas. Gostaria de começar pelos jogos do Futebol Clube do Porto e do Benfica. Cancela Moura, ambos continuam imparáveis nos primeiros lugares. É evidente que o Benfica tem uma vantagem de 2 pontos. Ambos venceram por 3-1 e ambos tiveram mais ou menos as mesmas dificuldades. É verdade, aliás, o Futebol Clube do Porto, quer o Futebol Clube do Porto, quer o Benfica, eu penso que a diferença mínima assentaria melhor aos jogos, porque apesar de haver este resultado de 3-1, eu julgo que quer o Gil Vicente, quer o Guimarães tiveram uma prestação muito positiva nos respectivos confrontos. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, eu julgo que tivemos, no fundo, um bom Guimarães. O Guimarães penso que se está a aproximar neste momento daquilo que seria expectável para uma equipa como o Guimarães. Jogou num 4-3-2-1 muito elástico, teve uma entrada muito forte, aliás jogou muito pressionante, com transições muito rápidas, e eu penso que naquele primeiro quarto de hora poderia até ter surpreendido o Futebol Clube do Porto. E não jogou à defesa como muitas equipas que jogam no Dragão o fazem. Aliás, estes dois jogos quase que são iguais, quer o Benfica, quer o Futebol Clube do Porto, nesta jornada, tirando que o Benfica, na minha ótica, terá feito uma das exibições mais apagadas da época, mas de qualquer dos modos é muito similar a esta comparação que se pode fazer. Eu julgo que o Guimarães teve uma defesa muito sólida, eu diria quase intransponível, mas houve de facto ali um lance de gênio do James Rodrigues, aos 20 minutos, que deixou praticamente isolado o Rolando na cara. E que fez um gol à ponta de lança, verdadeiramente. Exatamente, parou com o peito e rematou de primeira, mas eu julgo que o mérito todo vai para um lance que até parece um passe em diagonal, que transpôs toda a defesa e de facto foi meio gol. E eu julgo que a partir daí as coisas poderiam ter-se tornado mais fáceis. Eu diria poderia porque eu acho que houve uma nota, o equilíbrio manteve-se sempre quase até ao intervalo. Aliás, eu julgo que o Guimarães nunca se deu à desvantagem e à meia hora de jogo o Paulo Sérgio quase que se deslumbrou com uma jogada onde ele poderia ter efetivamente atingido a igualdade. Houve um grande corte do Rolando nessa altura. Exatamente, mas digo que eu acho que ele se deslumbrou porque ele teve todas as condições para fazer o empate e, portanto, eu até acho que se o jogo tivesse chegado empatado ao intervalo, o jogo que teria sido o resultado mais justo ou mais consentâneo com aquilo que se passou em campo. E eu julgo que o Futebol Clube do Porto acabou por tornar as coisas mais fáceis, porque logo no início, nos primeiros minutos da segunda parte, houve de facto um golo do Moutinho, uma grande combinação com o Kleber, que tornou tudo mais fácil, mas um lance de gênio, porque o Moutinho foi dos melhores em campo também, e nesse capítulo, portanto, eu julgo que este segundo golo veio tranquilizar, no fundo, a própria exibição de Futebol Clube do Porto. Não sem que eu agora pudesse fazer aqui 2 ou 3 notas, porque eu acho que há pelo menos 3 jogadores que são o destaque deste Futebol Clube do Porto. O primeiro é incontornável, o James Rodrigues, porque esteve em 2 lances. Ele que, Cancela Moura, tem substituído à altura o Hulk. Não se tem dado pela falta do incrível. Eu já disse isto das últimas vezes. Eu julgo que os 2 jogadores que estão, no fundo, onde está sedimentado todo o trabalho ofensivo da equipa, tem sido o Hulk e o James Rodrigues. Mas o James Rodrigues tem sido, esta época, o jogador que desponta como um titular indiscutível, como uma peça fundamental na manobra ofensiva do Futebol Clube do Porto. E eu acho que neste jogo que o James Rodrigues teve 2 lances de gênio com as respectivas assistências e de facto foi das melhores exibições que já lhe vimos. Seja a número 10, que é onde ele mais gosta de atuar, seja numa das aulas. Sim, mas ele esteve praticamente irrepreensível no plano, por exemplo, das assistências e nesse serviço aos companheiros de equipa. Depois há outros 2 jogadores que julgo que seriam de ressaltar. Aliás, que é o Álvaro Pereira e o Moutinho. Mas acho que foram estes 3 jogadores que foram fundamentais para o Futebol Clube do Porto apresentar um jogo, como eu julgo que há muitas jornadas não se via, com alguma solidez, com algum trabalho de meio campo muito consistente, com alguma explanação do jogo, sem jogar sob pressão e sem estar muito pressionado também por marcar um golo ou porque eventualmente faça melhor ou faça correr a bola de pé para pé e, portanto, Está encontrado o melhor meio campo do Futebol Clube do Porto, agora que a saída do Guarín está praticamente
empate iminente. Fernando, Moutinho e Defour é o melhor trio nesta altura? Neste momento penso que sim. Aliás, o Defour julgo que cumpriu o período de adaptação. Eu julgo que este meio-campo de futebol com o Porto pelo menos tem servido para dar alguma estabilidade de jogo, porque também havia aqui alguns picos de irregularidade por parte do Bellucci e, portanto, julgo que estes três jogadores têm dado alguma estabilidade ao jogo do meio-campo de futebol com o Porto. Mas, como eu dizia, neste jogo, independentemente desta superioridade em termos do meio-campo, que eu julgo que o futebol com o Porto foi muito mais dominador na segunda parte, o Guimarães nunca entregou o jogo e, de facto, eu julgo que houve ali aquela falta que originou depois o livre direto que já vimos várias repetições. É duvidoso. Poderá suscitar várias dúvidas. É uma falta duvidosa. Valeu o cartão amarelo ao Fernando e a sua inibição para o próximo jogo na Liga, mas eu confesso que de facto tenho muitas dúvidas que efetivamente tivesse havido falta, o que levou de facto o Fernando a contestar daquela forma veemente. É um corte a Fernando, podemos dizer assim. Eu julgo que ele tocou primeiro na bola e julgo que não se pode ver aquele ímpeto do jogador que é de facto do momento. Ali não houve mais agressividade, mas menos intencionalidade de magoar o adversário. Aliás, eu presumo que ele nem sequer chega a tocar de forma deliberada no adversário. Daí a grande contestação no estádio e nos próprios jogadores. E eu julgo que depois todo o resto do jogo se foi sucedendo com este aspecto dominador do futebol com o Porto, e o terceiro golo acaba também por nascer de uma jogada que me parece cavada, mais conseguida pelo Gemas Rodrigues do que provocada pelo Toscano. Portanto, por exemplo, todos somos mais ou menos... Toda a gente converge no sentido de que aquela penalti também provavelmente não teria ocorrido noutras circunstâncias. O Gemas Rodrigues aproveitou as circunstâncias de ter ganho posição para depois, com um toque ligeiro que pode ter levado, ter ido para o penalti. Mas julgo que foi um jogo que acabou por... A vitória é justa dos Dragões. Sim, não sofre qualquer contestação, porque, como digo, independentemente do Guimarães está muitos furos acima daquilo que nós vimos no início do campeonato, penso que o futebol com o Porto superiorizou-se ao longo de toda a partida e, sobretudo, nos momentos cruciais. Avançando para o Jogo da Luz, o Benfica bateu o Gil Vicente por 3-1, mas as coisas não estiveram fáceis para o emblema do Benfica. Cancela Moura, o Benfica marcou primeiro, o Gil Vicente empatou com um bom golo de Rodrigo Galo e depois, em 2 minutos, a equipa de Jorge Jesus deu volta ao marcador e por aí ficou o resultado. Como é que lhe parece que foi esta partida? Eu julgo que, como disse muito bem, eu julgo que o Benfica chegou a tremer. Julgo que, de facto, houve ali momentos de alguma aflição, diria eu. Isto revela o que eu tenho vindo a dizer nas últimas semanas. Eu julgo que o Benfica, que está com alguns picos de irregularidade nas suas exibições. Tem a ver também com a forma de um ou outro jogador? Eu acho que tem a ver um bocadinho com a eficácia que o próprio Benfica agora tem procurado. É verdade que o Benfica, nas últimas jornadas, não tem contado com o Gaetan ao seu melhor nível, o Aimar, o Luizão, quer dizer, sucessivamente tem perdido peças fundamentais que podiam tornar a equipa do Benfica consistente. Por exemplo, o próprio Garay, que agora regressou à equipa, ao 11 inicial. Mas em contraponto, tem contado com um Cardoso muito eficiente. É verdade, o Cardoso neste momento já é o melhor marcador do campeonato, fruto também da transferência do Babá para o Valência, o Sevilha. Para o Sevilha, peço desculpa. Isto também é fruto destas épocas de transferência que retiraram o nosso melhor marcador para o campeonato espanhol, mas de facto o Cardoso, aliás... Não vê um concorrente direto ao Cardoso na luta pelo melhor marcador? Penso que poderemos ter, eventualmente, o Cardoso neste momento é o melhor marcador, mas obviamente terá como concorrente talvez alguém do Futebol Clube do Porto, por exemplo, um Hulk que faça uma segunda volta muito melhor, ou um Varela, poderiam eventualmente aproximar-se desta situação. Nesta altura Cardoso tem 12 golos, Rames Rodrigues é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto com 8, Hulk que tem 7, portanto... Por isso é que eu digo, há uma diferença de 5 golos, mas isso poderá eventualmente ser suprido por algum hat-trick que eventualmente possa existir por parte de alguns jogadores. Mas relativamente ao Jogo da Luz, há uma curiosidade, os 3 jogadores que estavam em dúvida para jogar, que era o Aimar, o Rodrigo e o Cardoso, foram os marcadores dos 3 golos do Benfica. É uma curiosidade, mas agora gostaria de registrar. E julgo que o Benfica teve inesperadamente uma vitória muito difícil,
porque muito mais por mérito, eu diria, do Gil Vicente, e também com muita ajuda e muito demérito por parte do Benfica. O Gil Vicente teve uma coragem e uma determinação muito grande, não se remeteu à defesa, aliás, como estávamos a dizer agora do Guimarães, podemos dizê-lo do próprio Gil Vicente, fez um jogo aberto, uma equipa muito bem organizada. E, aliás, o envolvimento que rodeou o próprio empate do Gil Vicente, quando foi obtido, no momento em que foi obtido, depois de já estar a perder 1-0 no Estado da Luz, revela exatamente uma grande capacidade de reação por parte do Gil Vicente que foi premiado até ao intervalo do empate. O Gil Vicente que já tinha roubado 2 pontos ao Benfica, logo na abertura do campeonato. E eu julgo que o Benfica jogou um bocadinho com este espectro de outra vez de algum empate, ou pelo menos perder pontos. Acha que pairou na luz esse cenário? Penso que sim, pelo menos até o intervalo. Aliás, o Benfica na primeira parte fez uma primeira parte muito apática, muito abaixo daquilo que estamos habituados em termos de exibições. O Maxi Pereira salvou logo um remate no primeiro quarto de hora do Richard, podia ter invertido até o marcador em prejuízo do Benfica, e eu julgo que aqui o Jorge Jesus esteve muito bem, foi muito feliz nas substituições, porque lançou primeiro o Aimar e depois no Bruno César, mas eu julgo que a faltar meia hora para o jogo acabar, que foi crucial a entrada do Aimar em campo. Mais uma vez, foi a classe deste jogador que acabou por dar maior profundidade, maior dinâmica ofensiva à equipa do Benfica. Diga-se que eu julgo que o Benfica, até na obtenção do segundo golo, apesar do Rodrigo tem estado numa excelente forma e tem procurado de facto marcar golos. Foi um lance feliz. Foi um lance muito feliz. Eu até diria que isto foi uma espécie de estrelinha de campeão que efetivamente retirou o nó àquele jogo mastigado que o Benfica estava a ter. É verdade que, como digo, o próprio Aimar ajudou imenso a que as situações de golo depois viessem a ocorrer. E, portanto, há um jogo antes da Aimar e outro depois da Aimar. Ele que marcou o terceiro golo e fechou os contas. E o terceiro golo do Aimar é de facto um golo de gênio em função daquilo que é uma excelente combinação com o colega de equipa. Também gostaria de aqui fazer uma saliência especial para o Nolito, que, não tendo marcado, foi um dos jogadores que revelou uma das outras características, fez 2 assistências para o primeiro e para o terceiro golo do Benfica, e penso que, de facto, depois de ter demonstrado alguma sagacidade e alguma combatividade em campo, como digo, com alguma determinação, agora revela também algum jogo estratégico, podendo servir os companheiros de equipa como serviu neste jogo. Em relação a esta Primeira Liga, em relação à jornada número 16, que abriu a segunda volta da Primeira Liga, gostaria de ouvi-lo também em relação a três partidas. O Sporting de Braga, que voltou a vencer, venceu o Rio Ave por 2-1. O Marítimo, que continua numa senda de vitórias e está no 4º lugar à condição. E o Passos de Ferreira, que venceu e originou o pedido de demissão de Bruno Ribeiro do Vitória de Setúbal, entretanto já recusada pela direção Sadina. Vamos começar então, vamos por partes. O Sporting de Braga, com uma casa cheia, também mercê de uma ação solidária em que, por um alimento, qualquer pessoa tinha um bilhete para o jogo entre o Braga e o Rio Ave. À parte disso, um jogo conseguido dos bracarenses. Olha, essa ideia que o Sporting de Braga se entregou, ou uma causa, é uma excelente ideia, muitas vezes para chamar mais gente ao futebol, mas também para dar um contributo sério do futebol a uma causa social, como foi o caso, e portanto é sempre de louvar. Eu julgo que o jogo do Braga foi um jogo com resultado justo. Penso que até poderia ter-se justificado o resultado por uma diferença maior. O Carlos Brito queixa-se de ter havido alguma injustiça, mas lá vai reconhecendo que o Rio Ave peca bastante na finalização, foi isso que aconteceu. Aliás, marcou nos descontos com uma grande penalidade. Fora da área. Que, de facto... Uma mão de Hugo Viana que foi fora da área. Que acabou por, eventualmente, ser mal assinalado, mas só assim é que conseguiu, de facto, desfeitear o Quim. Mas, na verdade, o Braga, como disse, está, neste momento, com uma equipa bastante consistente. Julgo que o jogo com o Sporting foi extremamente moralizador. E aqui um parênteses para dizer que o Marítimo, com a vitória que teve, já ultrapassou o Sporting. Portanto, o Sporting... À condição, o Sporting joga esta noite em Olhão. É verdade que o Braga já ultrapassou o Sporting e, portanto, o Sporting está ultrapassado pelo Braga e está pressionado pelo Marítimo. E, portanto, o Sporting está, de facto, numa situação muito delicada. E mesmo que empate esta noite, faz 29 pontos
pontos, tantos quantos o Marítimo, mas o Marítimo tem vantagem porque venceu em Alvalade. Exatamente, e portanto o Sporting está numa situação, como disse, muito delicada. Relativamente ao Braga, eu julgo que o próprio domínio do Braga foi sempre um domínio absoluto. Lembro que o Hélder Barbosa e o Paulo César mandaram 2 vezes a bola ao ferro quase a acabar o jogo, portanto foi um jogo com alguma naturalidade, foi um jogo muito quesilento, houve 10 cartões amarelos, 5 para cada lado, portanto houve de facto, mas julgo que foi um jogo onde o Braga mereceu de todo efetivamente esta vitória. Uma nota também para o Marítimo, Cancela Moura, que venceu em Aveiro o Beira-Mar por 2-1, algo que não acontecia há 20 anos, e confirma também o excelente momento de Pedro Martins. Esta é verdade. Esta vitória do Marítimo vem revelar que o Marítimo tem de facto uma equipa consistente e que tem feito um campeonato que já não se pode atribuir à sorte ou alguma revelação, mas eu julgo e já sem Babá, convém referir. Já sem Babá, mas com outras alternativas, e eu até diria que o Marítimo pôs em campo, explanou em campo um jogo com muita naturalidade. Aliás, esta vitória, do pouco que eu pude ver, acabou por ser mais que justo e até, efetivamente, revelar uma equipa que se pode bater em qualquer campo pela vitória. E, portanto, eu julgo que Pedro Martins está de parabéns, porque, independentemente de tudo o que venha a ser o desfecho do campeonato, penso que neste momento que o Marítimo justifica, ou mais que justifica, quer a posição na tabela classificativa, quer os elogios que tem merecido por parte, inclusivamente, dos adversários. Eliminou o Benfica da Taça de Portugal, fez um excelente jogo mesmo em Alvalade, tem vindo a crescer progressivamente, e estou convencido que o lugar que ocupa pode ser moralizador para esta parte final do campeonato. Gostaria de ouvi-lo então apenas em relação ao Passos Ferreira, que respira um pouco melhor. Foi uma das primeiras vitórias de Henrique Calisto à frente dos passenses. O Passos Ferreira tem 12 pontos, está a 2 apenas dos lugares que estão acima da linha de água. Em contrapartida, a Vitória de Setúbal perdeu nesta partida. Bruno Ribeiro colocou o lugar à disposição, a direção recusou. Eu começaria pelo Passos Ferreira. Esta vitória foi uma espécie de relançamento na recuperação que Passos de Ferreira com certeza quererá para se manter na Primeira Liga. Eu tinha dito a semana passada que o Passos de Ferreira estava numa posição muito difícil, porque começava a acabar-se aqui um fosso de muitos pontos. E se de facto não tivesse havido vitória, estaria mesmo numa situação muito difícil. Este jogo em casa foi ótimo para relançar o Passos de Ferreira. Este incidente ou esta ocorrência deste pedido de demissão e ser recusado pela direção, presumo que tenha a ver com alguma maturidade, com alguma experiência de um velho senhor de futebol que é o presidente do Vitória de Setúbal, e julgo que ele que saberá melhor do que ninguém efetivamente a necessidade que os clubes muitas vezes têm de não se precipitarem nas decisões. O Bruno Ribeiro acaba por ser um treinador jovem, que foi um jogador de facto bastante ambicioso, extremamente corajoso, determinado em campo, e portanto eu penso que andou bem a direção do Vitória de Setúbal por esperar por melhores dias, no sentido de aguardar pelos desfechos que aí vêm, porque o Setúbal, convém dizer-se, nas últimas épocas, no passado mais recente, apesar de ter conseguido um ou outro êxito, como na Taça de Portugal ou na Taça da Liga, ao atingir as fases finais dessas provas, acaba por ser uma equipa sempre muito causticada, sobretudo até pela zona onde está sediada, e portanto com muitas dificuldades de afirmação, como teve, por exemplo, na década de 70, onde inclusivamente participou nas competições europeias, e portanto é sempre... E a debilidade financeira, claro, tem contribuído e muito para esta situação, que todos os anos na pré-época há dúvidas. E faz vítimas, muitas vítimas, como o passado recente revelou, por exemplo, a Estrela da Amadora. Portanto, eu julgo que o Vitória de Setúbal deve, neste momento, representa uma região, é muito importante estar na Primeira Liga, e eu julgo que estas decisões bem ponderadas dos dirigentes podem ajudar a que, efetivamente, no futuro, estas coisas possam correr de outra forma. Cancela Moura, antes de olharmos também para a Liga de Honra, que continua com o Estoril na liderança, vamos conversar sobre um estudo que surgiu do Observatório do Futebol, que conclui que Portugal é o segundo país europeu com mais estrangeiros, apenas atrás do Chipre, e entre outros dados também interessantes que, se houver tempo, vamos conversar sobre eles. Cancela Moura, em relação a esta questão,
é por demais evidente o número de estrangeiros em Portugal, concluído neste estudo que diz que apenas o Chipre, na Europa, tem mais jogadores não portugueses a atuar. Pois é preocupante, mas parece-nos inevitável, quer dizer, a Lei Bosman veio lançar sobre o futebol a regra da livre circulação de pessoas e bens, que efetivamente já existiria e, portanto, isto parece inevitável. Também nem tudo pode ser bom. Nós há poucos dias tivemos a revelação de que a Liga Portuguesa seria a quarta melhor do mundo. Temos 32 treinadores nacionais nas 32 equipas das duas ligas nacionais, o que contraria por completo o que se passava há muitos anos atrás, onde efetivamente havia muitos treinadores estrangeiros. E é evidente que isto é um fenómeno cuja explicação primeiro radica, como disse, na Lei Bosman, mas eu também julgo na debilidade financeira dos próprios clubes portugueses. E também, já agora, na falta de aposta séria nos escalões de formação e nos jovens atletas nacionais. E mesmo aí já vamos vendo alguns estrangeiros. É verdade. Mas, por exemplo, eu daria como exemplo o Barcelona ou o Real Madrid, para percebermos, mesmo ao lado, mesmo em Espanha, temos exemplos, por exemplo, o Benfica recrutou o Nolito, ou o Rodrigo, um vindo do Barcelona e outro vindo do Real Madrid. O Refrán, que está no Sporting, veio do Barcelona, mas estamos a falar das equipas B destes clubes espanhóis. E nós temos visto que, ao contrário daquilo que acontece em Portugal, por exemplo, o Tiago Alcântara ou o Afelai têm tido com regularidade entradas na equipa principal do Barcelona, inclusivamente a nível das competições europeias, de forma regular ao longo de uma época. Por exemplo, o Adam no Real Madrid já fez 5 jogos este ano pela equipa principal, 3 deles como titular. Acha que a criação dos equipas em Portugal vai ser importante também nesse sentido? Penso que sim, eu estou a dar estes exemplos. Ainda há 3 dias há um atleta com apenas 15 anos, que está à espera de fazer os 16 anos, para que o Real Madrid, que é o Rosélangelo Pozo, provavelmente ser cedido por 4,2 milhões de euros ao Manchester City. E, portanto, isto dá que pensar. Isto significa que é capaz de valer a pena os clubes portugueses começarem a fazer uma aposta séria nos jovens dos seus escalões de formação. Nos últimos anos tivemos um Sporting que teve o Figo ou o Cristiano Ronaldo, o Benfica, que também fez formação de Sporting, o Simão, que efetivamente quando chegaram a uma idade de 20 ou 21, no caso do Ronaldo até foi antes disso, valeram muitos euros aos clubes portugueses, mas perdeu-se um ativo muito importante para aquela equipa. Também é verdade que a debilidade financeira dos clubes portugueses não permitiria, porque o mercado de facto tem uma pressão muito grande e nós não temos de modo nenhum as condições e os recursos económicos que tem a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Liga Italiana, que eventualmente são aquelas para onde estes jogadores são transferidos. Portanto, eu julgo que relativamente a esta situação seria muito importante e eu ficarei na expectativa, porque julgo que o novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol veio agora a fazê-lo. Já existem 8 clubes, entre os quais os 3 grandes, que têm o compromisso de criar as equipas B para o próximo ano, mas que isto pudesse ser um relançamento, porque isto já aconteceu no passado recente sem grande êxito. Restaram depois 2 ou 3 clubes com equipas B, inclusivamente o Marítimo, mas que isto possa ser o relançamento efetivamente desta valorização dos jovens valores nacionais. Já que referiu, o Marítimo tem aproveitado muito bem a equipa B. É verdade, aí está um exemplo, mas que também temos que ter em consideração que estamos a falar de uma realidade... De um não grande, não é? Estamos a falar de uma realidade um bocadinho mais fechada. A insularidade também permite que uma comunidade se agregue em torno de um projeto dessa natureza, com apoios que também muitas vezes escapam ou não são possíveis de arranjar noutro local. Célia Moura, já estamos nos últimos 5 minutos, apenas referir mais dois dados deste Observatório do Futebol. Concluiu que Futebol Clube do Porto e Benfica, ambos com 76% de estrangeiros, são os 2 clubes portugueses com mais estrangeiros. Em contrapartida, o Feirense é o emblema nacional com menos estrangeiros, é o clube com menor percentagem de estrangeiros, apenas 28%. Isso comprova aquilo que eu disse há bocadinho. Julgo que o Feirense, porque tem menos recursos, provavelmente aproveitará os melhores valores da segunda Liga ou até da segunda Divisão Nacional,
E, eventualmente, o Benfica e o Porto têm que se recrutar nos sub-20 dos países sul-americanos, nomeadamente o Brasil e a Argentina, e agora a Colômbia, e o Uruguai, têm sido países que têm servido de fornecedores aos dois grandes em Portugal, mas o que isto não resolve nada. Aliás, as listas para as competições europeias que obrigam à integração de alguns jogadores oriundos do próprio clube e com a nacionalidade portuguesa, julgo que mesmo assim condicionam bastante o progresso ou a valorização destes ativos. Eu diria que isto só se resolverá se a UEFA e a FIFA, em conjunto, não, sem prejuízo da lei Bosman, possam criar novas regras de valorização. Dava um exemplo de outra equipa que a nível mundial tem sido um exemplo relativamente a esta política de formação e que tem tido resultados excepcionais a nível internacional, que é o Ajax, por exemplo, que agora com menos propriedade do que nos anos 70 e 80, mas que de facto tem vindo sempre a fazer num processo de integração crescente os jovens atletas que são formados e que depois explodem em qualquer equipa europeia. Portanto, eu julgo que os clubes portugueses tenderão terá que haver um esforço nesse sentido de valorizar. Eu lembro que o próprio Benfica este ano tem 2, 3 jogadores que foram sub-20, o Nelson Oliveira, o Mica e o próprio André Almeida, que dificilmente encontram minutos para jogar, ainda que até possam participar na equipa noutro tipo de provas. Ainda assim, Cancelo Moura, dado o número elevado de estrangeiros, há também um dado positivo a retirar, é que o Futebol Porto é o único clube português no top 30 das equipas europeias com mais internacionais, está no 13º lugar e, portanto, também deriva daí de ter vários internacionais de vários países, o que conclui que nem tudo são más notícias com vários estrangeiros. Isso é outro reverso da medalha, porque de facto... Há qualidade nos estrangeiros, não é isso que está em causa também, isso também já foi o tempo em que o campeonato português, e mesmo assim alguns de qualidade duvidosa atualmente, mas já foi o tempo em que os estrangeiros que vinham para Portugal não tinham qualidade. Portanto, eu também admito que grande parte, por exemplo, o Benfica, o Futebol Clube do Porto e o próprio Sporting têm excelentes internacionais nos seus países a jogar. Agora, isso é o reverso da tal medalha que nós estamos a falar. É verdade que também há um aspecto aqui positivo neste estudo, que é o número de portugueses que jogam no estrangeiro, que são 130 e muitos que jogam no estrangeiro, que é um dado muito positivo, que significa que, de facto, os jogadores portugueses têm qualidade. Com destinos como Espanha, Roménia, estão em duas dezenas de países, o que significa que Portugal, de facto, tem uma mais-valia de jogadores, ou pelo menos tem ativos muito importantes, que provavelmente nós é que não estamos a saber aproveitar. Nós, quando digo isto, os grandes clubes portugueses. Cancelo Moura, já não vamos ter tempo para abordar a Liga de Honra, referir apenas que o Estoril continua líder, venceu este fim de semana o Covilhã na Covilhã por 1-0 e, portanto, continua líder desta Liga de Honra. Esta noite há um jogo importante Portimonense-Moreirense, que envolve o Lanterna Vermelha Portimonense, que estreia Lázaro Oliveira frente ao Moreirense, que se vencer continua na segunda posição. Cancelo Moura, muito obrigado, que voltamos a ver-nos e a conversar para a semana. Agradeço-lhe também a si a preferência pelo Fórum Regiões. Muito boa tarde. Continuação de uma boa semana com a Regiões TV.